Tema hoje. Olá, bom dia. Hoje vamos compartilhar aqui a respeito de como se dá o trabalho de terapia, né? Eu até preparei uns slides, só precisava compartilhar aqui rapidamente. Bom, vamos deixar sem slide mesmo para a gente aproveitar melhor o tempo. Bom, o que esperar quando a gente faz terapia? Então, essa foi a sugestão de um dos nossos espectadores, o Pastor Vieira, na última vez que eu estive aqui. Ele pediu para eu falar sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que fazer terapia é somente um desabafo, né? E desabafar, com certeza, faz parte de fazer terapia, mas terapia está para muito além do desabafo, né? Embora essa seja uma parte fundamental, não termina aí, porque afinal de contas, desabafar a gente pode fazer com um amigo, com um parente, com um pastor, com um colega de trabalho. Desabafar com alguém de confiança pode ser uma coisa muito boa, mas é uma coisa ali para o momento, né? Você vai ouvir, com certeza, alguma coisa. Se você concordar, o desabafo funcionou. Se você não concordar, você ainda fica com raiva da pessoa, né? Mas na terapia é diferente, porque uma vez que você traga uma questão, que você consiga falar sobre uma questão ali em terapia, vai haver acolhimento? Vai haver acolhimento. Mas também vão existir perguntas, vão existir contrapontos, né? O psicólogo ele vai buscar te ajudar a entender aquilo que você está vivenciando de diversos pontos de vista. Vai te ajudar a expandir o teu entendimento. Inclusive, é isso que significa análise, né? É o contrário de síntese, análise. Então, é ajudar o paciente a entender tudo muito bem. E é muito importante o paciente entender que em terapia vão haver essas articulações, né, da teoria que o psicólogo está usando com aquilo que você está trazendo como questão. É o emprego das técnicas, né, que venham ao encontro ali da necessidade do paciente e sempre uma troca, né? Outra questão que sempre comentam a respeito de terapia, né, que é um pensamento equivocado, é que na terapia o paciente fica falando, e o psicólogo só fica, me fale mais sobre isso. É um grande engano, uma ideia muito antiga, na verdade. Tudo que eu falar aqui, pessoal, vai estar ligado à logoterapia, tá? Que é a linha a linha norteadora do meu trabalho. E na logoterapia e em diversas outras abordagens de psicoterapia, as trocas são muito importantes. O paciente é o foco, por isso que é o paciente que fala mais, mas o psicólogo também tem uma parte importante em fazer considerações, fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu entendi que você me disse isso. É isso mesmo que você quis me dizer? Então, ele interpreta, muitas vezes, ele traz interpretações possíveis para o paciente a respeito daquilo que ele está trazendo e faz contrapontos. Inclusive, existe uma história, né, na logoterapia que o Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, diz que um paciente pergunta para ele, mas qual é a diferença entre logoterapia e a psicanálise? E o Viktor Frankl pergunta, mas o que você acha que é a psicanálise? Na psicanálise a gente fica deitado e às vezes fala coisas que são difíceis de dizer. E o Viktor Frankl diz, bom, na logoterapia você pode ficar sentado mesmo, mas às vezes você vai ouvir coisas que são muito difíceis de ouvir. Então, existe essa troca. E às vezes a troca é uma troca que o paciente às vezes não esperava que acontecesse em terapia, tá? Bom, outra questão, né? Além do desabafo, além do me fale mais sobre isso. E o cristão? O pastor Israel falou sobre isso, né? Deus é o meu terapeuta, né? E às vezes as pessoas colocam
né? Deus como terapeuta, o pastor como terapeuta, e são pessoas ótimas da gente sempre conversar, mas não são o terapeuta. Mesmo que o pastor seja um psicólogo, ele não é o seu psicólogo. Não convém que o seu pastor seja o seu psicólogo. E aí, sou cristão, eu só posso fazer terapia com um psicólogo cristão? Ser cristão para a psicologia é mais um dos tantos outros aspectos importantes da existência da pessoa. Então, o psicólogo, um psicólogo sério, um psicólogo com postura profissional, o que ele vai buscar entender? Ele vai buscar entender o que a fé representa para você. Qual é a sua vivência religiosa? Qual é a sua vivência espiritual? Nem todos os batistas têm a mesma experiência, a mesma vivência religiosa. Nem todos os presbiterianos, nem todos os católicos têm a mesma vivência religiosa, né, ali dentro dos, enfim, dos dogmas, dos preceitos que eles compartilham, tá? Então, mais importante do que um cristão fazer terapia com um psicólogo cristão, é importante que ele faça terapia com um psicólogo sério, que esteja interessado em entender a vivência religiosa dele, tá? Muito importante isso. E outras pessoas pensam, por exemplo, a terapia vai durar para sempre. Então elas se desencorajam de começar a fazer terapia. Ai, não, tem uma amiga que faz terapia há 10 anos, tem uma amiga que, né, faz terapia desde criança, eu não quero isso para mim, né? As pessoas têm medo de começar a terapia, porque ela acredita que uma vez que ela começa, ela vai ficar enredada naquilo e ela vai ter que continuar naquilo para sempre. Mas a realidade é que a duração da terapia ela varia muito, dependendo das necessidades da pessoa e dos objetivos terapêuticos que ela tem. Muitas vezes, em algumas poucas sessões, a pessoa consegue alcançar o objetivo terapêutico que ela tem. E muitas vezes, esse objetivo terapêutico não está claro antes dela começar a fazer terapia. Ela só sente uma angústia, ela sente um incômodo, ela sente uma vontade de conversar com alguém. E ela, com o próprio psicólogo, vai definir esses objetivos terapêuticos, tá bom? E outra coisa que fala sobre terapia, né? Terapia a gente só fala sobre a infância, só fala sobre o passado. Diga, pastor. Então, a minha pergunta, você falou assim, você fez uma comparação muito feliz entre duas correntes, né? A corrente, no caso, psicanalítica ou freudiana e a corrente logoterápica ou francoiana. A minha pergunta é que, às vezes, o paciente, vamos chamar assim, não sabe qual é o método do psicólogo. Isso é importante saber? Qual é a sua corrente, doutora? Ou não? É importante saber se esse for um interesse da pessoa e ela, enfim, tenha tido alguma curiosidade de pesquisar sobre isso. Mas a maioria das pessoas acredita que terapia é terapia, psicologia é psicologia, né? E dentro da psicologia existem várias linhas que abordam a vivência humana de pontos de vista diferentes. Mas todas elas são boas, todas elas são eficazes. E uma vez que você não tem esse conhecimento ou essa curiosidade, isso não é uma questão. Tem pessoas que fazem terapia por anos e às vezes eu estou conversando, né, com um amigo ou alguma coisa assim. Aí eu pergunto que linha que é. A pessoa não sabe e aquilo está fazendo um bem danado para ela. Então tá tudo bem, se não souber, tá bom? Certo. Respondido? Totalmente respondido. Eu quero aqui, diante de você, parabenizar pela sua formação, pelo seu cuidado e dizer às pessoas que conosco participam que mudem um pouco os seus conceitos, são coisas um pouco antigas, né? Mas, infelizmente, nós temos a capacidade de repetir coisas que nem sabemos o que significa, né? Significam, por exemplo, sobre depressão, ainda as pessoas acham que depressão é falta de vontade, é falta de Deus na vida, e por mais que se diga isso, eu vou até agora, na mensagem, falar um pouco sobre a questão da graça, como a gente fala sobre a graça, mas quando chega a nossa hora, a gente não funciona para a gente, né? Então, é muito importante que nós tenhamos alguém do campo profissional que vai, como você usou muito bem, expandir
a nossa perspectiva. Não vale a pena sofrer emocionalmente, que é o pior dos sofrimentos a vida inteira. Obrigado, Fabiane. Fabiana, até o nosso próximo encontro. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus.